porque a moça avisou na segunda-feira à tarde para a Kátia que ela não ia poder vir. E eu não tive muito tempo para me preparar, muito menos para trazer uma coisa para vocês, que eu vou ler no final, mas se vocês quiserem, na semana que vem eu trago. É que não deu tempo mesmo, caiu o celular. Não deu tempo mesmo de eu fazer para entregar para vocês. Vocês sabem que eu tenho problemas com isso, né? Mas está funcionando. Não! Está funcionando. Vocês estão me ouvindo, né? Então vamos lá. A nossa aula 20 é o percursor. Estamos ouvindo muito bem, tá ótimo. Que maravilha. Carlos Eduardo resolveu o problema que eu pensei e não sabia como resolver, porque afinal das contas eu não entendo porcaria nenhuma disso. Ótimo. Vocês não vão conseguir enxergar os slides, mas depois o Rubens passa e... Tá vendo aí? Dá para enxergar? Sim. Dá? Ótimo. Mas depois vocês assistem que o Rubens vai passar. O percursor. Nós estamos, e casualmente, né? Casualmente não, né? Vamos falar de João. De João qual? De João Batista. Certo? Na época, basicamente, da Páscoa. Vocês perceberam, né? Que casualidade. Só que não existe acaso. Essa imagem, para mim, ela é muito expressiva, fantástica. Eu achei essa imagem faz mais ou menos uns 7 anos. E eu gosto muito dela. Muito mesmo dela. Eu vou ficar aqui um pouquinho, tá? Para vocês enxergarem. Essa frase que está aqui, vocês já devem ter visto que ali no chãozinho, né? Tem o Harpas Eternas. O livro que todo mundo fala para vocês que é fantástico, né? E essa frase também está lá. Quando João batizou Jesus, Jesus disse a ele exatamente essa frase. Dos nascidos de mulher, João Batista, és o maior de todos. Mas no plano maior há espíritos mais evoluídos. Nós vamos saber um pouquinho da história de João hoje. Certo? É uma aula histórica? É uma aula religiosa? Sim. Mas a gente pode perceber um monte de coisa que serve tanto para nós. Então nós vamos começar com muitas citações, principalmente de alguém que eu gosto muito. Todos os evangelhos, todos os 4, disseram basicamente a mesma coisa. Esse negócio ficou grande demais para a tela. Agora eu vou ter que vir aqui porque está fora da tela o que eu tenho que começar a ler. Vim para cá agora. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem escreveu isso foi Lucas, no seu evangelho. Todos os outros disseram basicamente a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Trouxe Lucas, que tinha um pouquinho mais, mas eles disseram exatamente a mesma coisa. E escreveram cada um por si. João, Marcos, Mateus. Mas eles escreveram a mesma coisa. A mesma coisa. Por que será? Não é? Vocês já ouviram dos outros expositores desse caminho que vocês estão fazendo, né? Que houve um grande preparo por parte da espiritualidade superior para a vinda de João.
Lá no comecinho das aulas da escola, vocês ouviram falar muito, muito de Isaías. Certo? Mas agora a gente vai conhecer um pouquinho da família do João. Que ele chamava João. João Bai Zacarias. Na verdade, Zacarias tinha um outro nome em hebraico, que eu não vou me lembrar. Lembra que é João, filho de Zacarias. Né? Era João Bai Zacarias. Vocês lembram disso? Que alguém explicou isso para vocês? Então, Zacarias, o pai de João, ele era um sacerdote do templo de Jerusalém. E eu estou na frente de vocês, eu vou lá para lá. Quando o Benedito ficou olhando para minha cara, em vez de estar olhando lá para frente, eu falei, eu estou na frente. O Benedito assim na minha cara, eu falei, estou na frente. Você enxerga? Zacarias era um sacerdote do templo de Jerusalém. Vocês já ouviram falar muito do templo de Jerusalém e vocês vão ouvir muito mais falar do templo de Jerusalém. Porque lá era onde tudo acontecia. De bom e principalmente de ruim. E ele era muito respeitado. Muito, muito respeitado. Isabel, que era esposa de Zacarias, ela era prima de Maria de Nazaré. E Isabel era estéril. Pô, mas é igual a Sara? Lembra da Sara? Mulher de Abraão? Então, Isabel também era. E eles viveram muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E ela não conseguia ter um filho. E eles já estavam começando a ficar idosos, né? Até que houve a manifestação do Espírito Angelical. Espírito Angelical, aquele que veio das esferas angelicais, que, junto com todas as outras, prepararam toda a vinda de Jesus por muitos e muitos séculos. Antes mesmo de Jesus começar 1000 anos antes a involuir para vir para nós. E esse espírito angelical chegou para Isabel e para Zacarias e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eles pediram muito. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhes porás o nome de João. Nossa, casa, Lucas falou isso também. Lucas falou muita coisa. Por que Lucas está aparecendo muito aqui? Entre outras coisas porque eu gosto muito dele e ele foi um grande seguidor de Paulo de Tarso. E eu gosto do jeito que Lucas escrevia. Eu entendo mais o que Lucas quer dizer do que Mateus e do que Marcos. É engraçado isso, né? Eu consigo entender melhor. As outras são muito rebuscadas. Então eu vou e cato Lucas. Às vezes eu vou procurar nos outros também. Mas Zacarias, mesmo sendo um grande sacerdote do templo, ele teve uma dúvida. Como, se eu sou tão idoso, Isabel também é, como é que vou ter um filho? E aí o espírito angelical disse: eu sou Gabriel, fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Nossa, um sacerdote do templo de Jerusalém, respeitado, que trabalhava durante muito tempo, ainda assim duvidou daquele que havia aparecido, do espírito angelical, porque eles viam. Por que eles viam? Não é? Isabel e Maria eram primas. E ambas foram visitadas pelo espírito angelical Rafael.
João e Jesus eram primos. Primos em segundo grau. Vamos colocar assim. Tá? Quando Isabel estava de 6 meses, logo após a manifestação a Maria, Rafael apareceu a Maria quando Isabel estava de 6 meses. Ela foi até a prima e ambas glorificaram o nome de Deus. Porque Isabel não contava para ninguém que estava grávida. E ela já estava grávida de 6 meses. Ela tinha receio. Mas quando Maria chegou até ela e contou a ela que também carregava uma criança no seu ventre, Isabel entendeu que tudo aquilo fazia parte de um grande envolvimento da espiritualidade superior. Pois sabiam que carregavam no ventre aqueles que chegavam para cumprir os seus desígnios, seus com um S maiúsculo, porque eram os desígnios de Deus. Vocês conseguem perceber que Zacarias, José, Maria, Isabel, todos os discípulos, todas as pessoas que ficaram perto, Marta, Sara, todo mundo que vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar, foram todos espíritos preparados pela espiritualidade superior para estar com Jesus. Estar com Ele, com uma fé inabalável e um desejo imenso de segui-lo. Todos esses espíritos tiveram um papel importantíssimo em tudo que estava por acontecer. Até Judas. Então, é uma coisa que a gente para e a gente não consegue muito. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito, né? A gente não consegue ir até tão longe e nem tão acima, né? Porque a gente, quando fala de alguma coisa espiritual, a gente olha para cima, né? A gente aprendeu isso, né? Que tudo que é espiritual está acima, está além de nós. Mas vocês vão ouvir muito essa frase de Jesus: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, porque vocês são deuses. Não só os discípulos dele, todos nós. Mas como tudo isso aconteceu? É mistério, é milagre? Já comecei a me adiantar aqui, né? Porque a aula está toda na minha cabeça, já comecei a falar um monte de abobrinha antes. Mistério, milagre? Não era, né? Planejamento espiritual reencarnatório. Todos eles tiveram. Só eles? Catinha, conta pra mim, como é que foi o seu planejamento espiritual e reencarnatório? Yudin? Todos nós temos, tá? Eu vi essa semana, eu sou meio gosto de astrologia, numerologia, Todas as dias. Essa semana eu estava vendo que na numerologia diz que a soma das suas datas de nascimento te diz qual é a reencarnação que você está. No meu caso, dá 7. Então, eu estou na 7ª reencarnação. Duvido. Não. Duvido. Isso Você não é tão nova assim. Pelo que você conhece, você não é tão nova assim. Então, na numerologia só vai até 11, 22, que são os números certos que não faz como. Então, não tem como ser tão pouco assim, senão você não estava aqui. Você ainda estava fazendo muita bobagem. Muita bobagem. Por quê? Porque nós somos espíritos adolescentes agora, vamos colocar assim. Alguns pré-adolescentes, alguns adolescentes. Mas o mais importante, olha onde é que a gente está. Num lugar para a gente passar de adolescente para jovem. Não é? Não é legal isso? Planejamento
espiritual reencarnatória é uma coisa muito importante para todos nós. Vocês já ouviram um monte de gente falar aqui que a gente pede, que a gente é orientado antes de retornar. E às vezes a gente pede sim, algumas coisas que a gente quer resolver nessa vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não se esqueçam que eu dou aula para muita gente, então eu não sei se eu já falei isso aqui. Sobre uma dirigente que eu tinha, que é uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, e que passou 3 anos e meio sorrindo, alegre, abraçando, feliz, e fez 2 operações na coluna. Ela passou 3 anos e meio sentando e ficando de pé na 1h30 da nossa turma, porque ela não podia ficar muito tempo sentada, porque ela tinha todos aqueles negocinhos atrás das costas dela. E eu olhava para ela e a gente ficava assistindo essas aulas, e eu falei assim, meu Deus, se a gente pede para vir para cá, para pagar as nossas dívidas, tem gente que pede para vir para pagar em 10 vezes sem juros. No caso da Olguinha, eu acho que ela pediu para pagar à vista com 10% de desconto. Porque ela sofreu demais. E nunca deixou de sorrir. E não era só isso que a Olga tinha, não. A Olga teve uma mãe com Alzheimer. Infelizmente a mãe dela desencarnou. A sogra dela, assim que a mãe desencarnou, começou a ter os sintomas de Alzheimer. E ela cuidou da mãe e cuidou da sogra. Quando a sogra desencarnou, na época, alguém com todo aquele problema nas costas, o marido dela teve todos os sintomas de Alzheimer. Então a Olga ficava ali naquela sala de pé, assistindo aula com dor na coluna, sentava um pouquinho, tinha que ficar de pé e voltava correndo para casa porque o marido não conseguia ficar sozinho. Então, quando eu via tudo aquilo, eu falava assim, ela fez uma solicitação para pagar à vista com 10% de desconto. Porque quando você paga à vista, você tem que pagar a dívida grandona, né? E ela sempre sorrindo. Então, um planejamento reencarnatório, às vezes a gente implora para resolver algumas coisas. Graças a Deus a gente não lembra, né? Graças a Deus a gente não lembra o que a gente fez. Mas se a gente tem um pouquinho de conhecimento e às vezes a gente passa por algumas atribulações, a gente pode pensar, talvez seja isso que eu preciso passar para resolver algumas coisas passadas. E se eu tenho fé, eu sei que o meu Pai, que está no céu, Ele jamais vai me dar uma carga maior do que eu possa carregar. A fé faz isso. Sempre. Porque Deus nos ama. Ele não é carrasco, nem maldoso. Comunicação mediúnica. Oh, meu Deus do céu, agora vamos para aí. Queria muito que a Renata estivesse aqui. Mas ela vai ouvir. Tá, mas é uma verdade para vocês também. Para vocês também. Alguém mais aqui? Eu sei muito da Renata. Alguém mais tem algum, assim, uma certa diferença com espíritos? Para me dizer, alguém tem medo? Só a Renata? Não? Ótimo. Mas a gente pode pensar o seguinte, a comunicação mediúnica, como é que era essa história de falar? Rafael falando tudo isso e todos eles vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo. Elias, profeta, João, que já a gente vai continuar falando dele, certo? Como é que a gente vê? Por que era tudo isso? Porque eles eram espíritos muito evoluídos e que sim, eram médiuns extremamente poderosos. Poderosos não de poder de vontade, não. É porque a mediunidade deles era
muito grande, muito fluídica, e eles podiam perceber uma série de coisas. Certo? Era por isso. Então não tinha milagre. Muito menos mistério. E porque a mediunidade nos cerca. Está cada um do nosso lado aqui. Quem está aqui do seu lado hoje? Acho que eu perguntei para a pessoa errada. Peraí, você não. Um dia vocês vão saber se ele quiser contar. Quem está do seu lado hoje? Quem está do seu lado hoje? Que você sabe, não que você esteja vendo ou ouvindo, ou talvez sim, mas quem está do seu lado e você sabe que está? Sua família espiritual? Física. Não, estou perguntando quem está do seu lado agora, aí, bonitinho. Mas você não sabe quem está aí? Pelo menos 2? Não? Mas a gente já falou tanto deles aqui. Está seu mentor pessoal, o seu mentor da turma, que é só seu. E tem um aqui que é de todo mundo, que é o mentor da turma mesmo, da 125. Mas é seu mentor de escola, também está do seu lado. Então você tem 3 do seu lado, no mínimo. Vocês todos têm 3 do lado, no mínimo. Estão protegidos, não estão? Então, para que ter medo? Agora vocês vão entender um pouquinho disso. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. É médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não privilégio exclusivo. Aí o Oswaldo bate no peito e fala assim, não, porque eu sou médium. Né? Que bom. Vai se envaidecer? Não faça isso. Sabe por que nós somos médiuns? Eu vou falar de nós 5. Sabe por quê? Por quê? Porque eles estudaram, fizeram o curso de médiuns. Eu também. Certo? Sabe por que nós 5 não podemos jamais ser vaidosos por ser médium? Porque a gente já sabe, porque nós imploramos para ser. Naquele planejamento espiritual e reencarnatório. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez fuja um pouco do tema. Mas se nós temos aqui ao nosso lado pelo menos 3 entidades, seja o nosso mentor pessoal, mentor da turma, por que durante o nosso curso a gente tem pouco envolvimento com eles? Por exemplo, a gente teve, eu lembro, uma mensagem que o Edgar passou, mas acabou por aí. Por que a gente, por mais que não tenha... Porque isso aqui é uma escola de aprendizes do Evangelho, não um curso de médiuns. Não, mas não seria talvez interessante? Não. Não é um momento. Um passo de cada vez. Já vocês vão ter outra. Proximamente vocês vão receber mais uma mensagem do mentor da turma. Mas é um passo de cada vez. Aqui é uma escola de aprendizes. Tá? Não é um curso de médiuns. Essas mensagens, quando vocês passarem no seu exame espiritual, cada um de vocês vai ter a sua, do seu mentor. Quando tiver o exame espiritual de vocês, quando vocês passarem para o 2º ano, vocês vão entrar numa câmara e vão receber a mensagem do seu mentor, porque é um momento. Isso não significa que ele não está no seu lado. Hernandes, só um parênteses. Quando eu vim para cá, eu já era médium, eu já trabalhava como médium. Em outro centro. Trabalhei por 9 anos. E me afastei. E sempre sentia os meus mentores do meu lado. Quando eu entrei na escola, quando eu entrei no curso básico, eu percebi que eles não estavam mais perto de mim como eu sentia. E eu perguntei por quê. Eu falei, não saí de perto de você. Você só não está
mais sentindo essa aproximação, porque agora você precisa estudar. Outros estarão do seu lado. Quando for o momento, eu retorno para ficar mais perto. Eu não estou distante. Eu só dei lugar a outros. Quem? O meu mentor da turma. Quando eu acabei a escola de aprendizes e eu entrei no curso de médios, que foi uma coisa... eu senti todos eles de volta. Existe uma hierarquia, sim. Enquanto vocês estão aqui, do lado de vocês, protegendo, é o seu mentor pessoal, que nunca vai deixar, certo? E o mentor da turma, que é aquele que vocês, se prestarem atenção nas suas intuições, tudo isso, são aqueles que estão orientando. Sempre vai ser assim. Só que vocês precisam prestar atenção, perceber, sentir. Pois não? É exatamente isso que você falou agora, exatamente, antes de você falar, né? Por que em determinadas épocas a gente sente muito mais e depois a gente não sente quase, e depois vem e sente muito mais? Percepção de cada um, pode ter certeza. Tá? Que o seu mentor pessoal está do seu lado e que o mentor da turma está do seu lado e o mentor da turma em geral também está. Porque ele está aqui. No caso que ela falou, não seria o quanto a gente está conectado? O quanto Exatamente. está vibrando positividade, o quanto você está vibrando negatividade? Existem algumas coisas. Positividade mais perto, mas negatividade... Existem algumas coisas. Quando você está muito voltado ao seu trabalho profissional, onde, sabe, você está afinizado com aquilo. Você não está aberto às percepções mais sutis. Quantas vezes eu falei para vocês aqui, o anjinho que passou, prestem atenção no caminho que vocês estão fazendo. Se você parar para pensar, você vai ver uma folhinha se mexendo e você vai falar, opa, aquilo te chama atenção. Aí às vezes aquela folhinha passa e você não vê. É uma questão de estar em sintonia. Certo? Agora, pensem sempre nisso. Vocês jamais estão sozinhos, estão protegidos. Aqui, nessa... Pode perguntar para a Kátia, para o Oswaldo, para o Rubens, para o Edgar. O quanto ele sente as presenças aqui. O quanto eu sinto. O quanto eles estão falando na minha orelha para eu falar para vocês. Exatamente isso. Por isso que eu não deixo que vocês esqueçam jamais daquela escadinha. Do seu menininho que você guardou, que ela guardou, o homenzinho que eu quase morri para fazer, aquela escadinha. É um degrau de cada vez. Por isso que eu brinco muito com cada um, que eu falo, pega a ansiedade e deixa na caixinha. Porque é um degrau de cada vez. Sempre vai ser. E não tem ninguém melhor do que ninguém e ninguém pior do que ninguém aqui dentro. É todo mundo igual. Para a espiritualidade é assim. Sempre vai ser. E quando eu digo todo mundo igual, eu também sou igual a vocês. Eles também são iguais a vocês. Mais uma vez eu vou dizer, reforma íntima não se mede, muito menos se compara. Lembre-se disso. Eu vou falar isso muitas vezes. Senhor. Os apóstolos eram médiums, né? Todos. E eles tiveram planejamento reencarnatório também, né? Aí no caso, Judas, quando se matou, ele desistiu da carga da cruz que ele estava carregando. Sabe quem recebeu Judas quando ele desencarnou? Mas ele se matou? Não vou falar isso para você agora. Você vai ficar na... Que coisa! Eu acabei de falar, pega a ansiedade, guarda na caixinha, o outro, mas ele se matou? Eu quero saber. Eu li que ele se matou, foi para o umbral e Jesus foi resgatar ele. Quem foi receber... Ele foi para o umbral porque ele se matou. Não necessariamente, ninguém que se mata vai para o umbral, vai direto para o Vale do Suicídio, é diferente o negócio. Ó, lá tá ficando escuro, é assim mesmo? Eu já vou avisando, porque eu tô vendo, né? A bateria tá acabando. Pega ali o carregador, pega ali, pode desligar o meu e botar nele. Pode, né? Tô falando como se fosse o carregador fosse meu. Não,
Não é a carga bonita. Não, é que o Fábio trouxe, ele falou assim, o seu carro é de 120? Eu falei, não, ele é branco. Vocês querem o quê? Eu não entendo nada. Tem aquela coisa difícil, né? Tem que o conector e tem, né? Hã? Nossa. Pensa numa criatura perfeita. Dá licença aí, dá pro Pedro, o Pedro liga na tomada. Peraí, assim, a gente consegue dar aula. Ainda bem que eu comecei antes. Eu tava de olho aqui, né? Eu falei assim, vai esperar, porque eu já tinha visto da outra vez que tinha desligado, né? Deu? Deu. Liga aí, Pedro. Mas voltando. Obrigado. Pronto. Vocês já estão vendo nós de novo, fica tranquilo. Mas é exatamente isso, tá, Cadu? Quem recebeu, quem falou assim, não deixa que eu vou buscá-lo, eu vou recebê-lo, foi o Cristo. A história de Judas é linda, gente. Linda, linda, linda. E emocionante. Mas eu não vou contar para vocês agora, tá? Porque nós estamos na aula 20. Essa história vai ser... Não adianta olhar, levantar a sobrancelha. Não adianta. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vamos voltar para o João? No final das contas, né? Eu fiz esse pequeno intervalo para falar sobre mediunidade. Espero que vocês todos tenham entendido. Vamos voltar. João era assim. Cheio de virtudes, ascético. Sempre buscando a vida espiritual, contemplativa e o aperfeiçoamento. Para quem não sabe, como eu, asceticismo, substantivo masculino, doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina, o autocontrole, estritos do corpo e do espírito. Um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. O conjunto de práticas, evitações e comportamentos condicionados por essa doutrina. Lembra quando a Terezinha falou que João viveu com os essênios? Lembra? Ele viveu sim. Ele foi adotado pelos essênios. Lembra quando a Terezinha falou que os essênios não se casavam, mas eles cuidavam das crianças? Lembram disso? Exatamente isso que aconteceu. João foi para lá desde jovenzinho. Desde jovenzinho. E ele foi adotado. Lembra quando eu falei que Zacarias e Isabel já eram idosos? Eles morreram. Desencarnaram. E os essênios adotaram. Adotaram ele. E ele absorveu a cultura dos essênios. E ele, quando partiu na sua missão, ele levou consigo todos os conhecimentos. Tudo. Ah, mas João comia gafanhoto? Francamente, isso não é importante. Mas lembra quando a Terezinha falou que os essênios só se alimentavam de carne, era peixe inclusive apenas, quando não existia mais outras coisas? Sim, João era vegetariano. Vamos dar esse nome? Ele se alimentava das frutas silvestres, de tudo que ele encontrava na natureza. Ah, mas ele comia gafanhoto? Não sei. Pode ser até que comesse. Mas é importante se ele comia gafanhoto. A única coisa que me importaria é se o gafanhoto tivesse aqueles gafanhotos de serra que ia cortar a boca dele. Sabe aqueles gafanhotos marrom? Não. Não, não tenho ideia. Eu não tenho essa... Gafanhoto torrado, já imaginou que absurdo? Mas é exatamente isso. Esses pequenos detalhes, se comia gafanhoto, se comia o besouro, tal, não sei o quê, isso é algo irrelevante em vista de tudo que João tinha por fazer. Como ele se alimentava? Ele se alimentava. Porque a estrutura física de João era grande. Ele era alto, tanto é que ele botava menos nas pessoas. Aquele livro conta muito. Ele, assim, as pessoas tinham um pouco de receio. Primeiro que ele não era uma pessoa de grandes sorrisos. Ele era disciplina, autocontrole.
Disciplina total, naquilo que ele tinha como objetivo, como propósito. Autocontrole não, porque ele costumava esbravejar. Bastante. Eu lembro da minha aula a respeito disso, já eu vou falar, o que ele fazia nas pregações dele. E João pregava pelo deserto, no caminho, nas margens do Jordão, e ele hipnotizava a sua assistência. Porque ele era tão íntegro, ele emanava integridade, pureza, e as pessoas ficavam realmente hipnotizadas. Ao ponto de chegarem e falar assim, que eles sentiam, e esse era o objetivo, é que João tocava o coração das pessoas. Pela forma que ele falava. João Batista era Elias? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha Lucas aí de novo. Será que ele era Elias? O que vocês acham? No livro. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Por isso que ele esbravejava, por isso que ele pegava tudo aquilo e ele falava, ele bradava. Porque estava fazendo isso. Ai, eu bati aqui, desculpa. Eu fiz alguma besteira? Não. Obrigada. Eu bati no negócio aqui, vocês sabem que eu entendo tudo disso, né? Veja. A única coisa que ele não conseguiu foi a rainha lá que mandou cortar a cabeça dele. Calma, filha. Eu vou conseguir, Senhor, eu vou. Um dia, quem sabe no final do segundo ano, talvez? Eu acho que sim. Eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa de fé. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Preste atenção nisso. A vida é um evento que passa, como o dia solar renasce. Isso foi escrito num papiro egípcio em 3000 a.C. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonhos. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. É um documento datado de 1320 a.C. Como vocês podem ver, a gente está falando do quê? De reencarnação. Então, João, sim, era a reencarnação de Elias. E ele estava sendo preparado para anteceder a Jesus desde a época que ele veio como Elias. Só que como Elias, ele veio e precisava ter as suas arestas muito aparadas. Vocês lembram como era Elias? Vocês lembram o que ele fez? Cortar a cabeça, né? Então, de 400. Por isso que a dele foi cortada. Mais um aqui que vai acabar com a minha aula. Como é duro falar das coisas que vocês conhecem um pouco, viu? Mas aí ainda falta 399, então. Você acha? Às vezes necessariamente não. Vamos falar sobre os dois, para vocês verem como eles eram muito parecidos. João e Elias. Ambos eram destemidos. Completamente destemidos. Confrontavam governantes e líderes religiosos.
Você lembra que Elias chegou a embarrar e eu faço isso e você, os sacerdotes, não fazem. Lembra disso? Primeiro, Velho Testamento. João fez o quê? Bradou sobre Antipas, falando o bicho. Herodes Antipas. Certo? E eles se vestiam iguais, mas como? Elias estava lá longe. João está aqui. Em Mateus, ora João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus fala dos gafanhotos aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado, era homem vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. Em Reis, número 2, isso é Velho Testamento. Quando eles falavam de quem? De Elias. Vocês viram que eu fiz um paralelo aqui, né? João e Elias. Em Mateus, e desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência nos reinos dos céus e pela força se apoderaram dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem era um e quem era outro? Como é que eram as suas características pessoais? Não físicas, pessoais. Elias professava a sua fé de uma forma contundente, violenta. Sua missão: confrontava o sincretismo religioso e denunciava e repreendia. Sua mensagem: a do arrependimento e da ira divina. Naquela época, se falava na ira de Deus. João pregava a verdade sem temer as opiniões, não contrariou, não perverteu posição social ou proteção. Batizou pelo arrependimento. Falava do Messias, causava forte impressão e impacto. Igualzinho, né? Então, João era Elias. As características, as nossas características individuais, elas permanecem no nosso espírito. A gente traz tudo isso. Obviamente que os nossos defeitinhos, certo? Nós estamos burilando. Então, algumas coisas ficam para depois, outras já se resolvem. Mas um era outro, sem dúvida nenhuma. Cadê? João Batista era ferrenho em suas convicções e despertou o ódio de Herodias, a mulher de Herodes. Na verdade, ela não era mulher, né? Era um complemento esquisito lá. Por conta das acusações feitas a elas e a Antipas. Preso e enclausurado, ficou nas mãos de Antipas, que não queria executá-lo por conta da política. Herodes tinha, assim, ele estava completamente de mãos atadas, ele não podia matar aquele homem, porque já estava insurgindo grandes manifestações por parte dos judeus. Ele tinha colocado uma semente, sim. Ele tinha muitos seguidores. E ele vai dizer, eu mato esse homem, e o que acontece? O povo vai cair em cima de mim, eu não quero perder isso, porque o que Herodes era, além de adúltero, ele era corrupto. Ele não queria matar. Mas Herodias, usando a filha Salomé, teve a sua vitória, porque ela queria que ele morresse. Porque foi ela que ele acusou mais. Porque lembrem-se que naquela época nós não tínhamos voz, tá, meninas? Nós éramos menos que nada, menos Herodias. Que era uma pouca coisa, mas ele
Foi muito contundente. E mesmo nós sendo menos que nada, algumas que tinham o poder naquela época eram tão ou mais sanguinárias do que os homens. Naquela aula que a gente teve o Elias, né? Que tinha uma rainha, parece que essa Elias é reencarnação. Mas pensa assim nas coisas como voltam, entendeu? Tanto as boas quanto as ruins. Tá? Todo mundo retorna, todo mundo precisa retornar, todo mundo precisa evoluir. Por isso que a gente tem que perdoar, sim, até o nosso mais ferrenho inimigo. Ao maior dos nossos desafetos. A gente não sabe o que a gente fez para eles. A gente não sabe. Mas será que foi por isso que ela não fez tanta questão de morrer, mesmo não? Não, é porque ele realmente acabou com ela, entendeu? E ela não aceitava. Ela era tão corrupta, tão adúltera e tão perversa quanto o marido, ou quanto Herodes. Entendeu? Ela era assim. Do mesmo jeito que sabe quem era desse jeito, boazinha pra caramba? Cleópatra. Matou muitos. Mas todo mundo, quando faz regressão, fala: eu fui Cleópatra numa outra vida. Eu não quero ser ela, não. Porque do jeito que aquela mulher matou, eu tenho muito o que pagar. Então eu não quero ser ela, não. De jeito nenhum. Mesmo sendo... Cadê a fotografia? Será que se eu fizer assim? Sabia? A fotografia dele saiu, gente, sumiu. Por que não apareceu? Cadê? Eu quase morri para achar essa fotografia deles. Você pegou a minha fotografia de Herodes, de Herodíades e de João daqui? Tá vendo um buraquinho aqui? Retinho. 2 horas para colocar tudo que eu queria dizer aqui, porque tinha uma foto linda aqui que eu morri para achar. Não tá, já passei, acabou. Essa aqui é a última folha. Agora lembre-se do seguinte, mesmo sendo o precursor do Cristo, João não estava acima das leis divinas. E o seu desencarne ocorreu da mesma forma que Elias executou os 400 sacerdotes. Aí você fala assim, mas falta 399 para matar. Foi você, falta 399 para matar. Agora vamos pensar no seguinte, as leis divinas, né? Numa dessas leis divinas, que é o que está falando aqui, é a lei do retorno. Mas a maior lei que mostra que João não precisava morrer mais 399 vezes decapitado, é porque existe uma lei maior de todas. Pelos seus méritos, por tudo que ele fez, por tudo que ele pegou para si, João Batista teve a sua remissão das outras 399 mortes, porque foi a lei do amor. Porque Deus é puro amor. Vocês conhecem as historinhas do Chico, né? Que Chico tinha um tempo de vida muito menor do que ele viveu. Mas ele queria fazer muito mais. E a espiritualidade maior deu a ele o fluido vital. Aí eu vou começar a falar uns negócios que vocês vão saber o que é. Todos nós temos um fluido vital. E esse fluido vital tem tempo para acabar. Certo? Mais conhecido que o tempo que a gente tem de vida. Esse fluido vital, se a gente tiver uma vida maravilhosa, ele vai durar o tempo que foi determinado. Se a gente tiver uma vida cheia de coisas erradas, esse fluido vital vai acabar antes, então a gente vai desencarnar antes. Chico tinha o fluido vital dele, fantástico, e ele queria fazer muito mais, e o fluido vital dele estava acabando. Lembrem? Chico teve problemas de saúde a vida toda. Mas por tanto que ele pediu, e por tanto que ele fez, e que ele ainda desejava fazer, Chico recebeu da espiritualidade superior mais um tempo para estar aqui. Isso é lindo. Isso é amor. Amor de verdade. Certo? Última reflexão. Ainda não acabou a aula, eu só vou falar da reflexão e a gente vai continuar falando.
O quanto você está pronto ou pronta para aceitar o Cristo sem qualquer senão? Porque João aceitou. E veio antes dele preparar o caminho. Uma coisa para a gente pensar. Pensar com carinho. Não pensar com culpa. Não pensar com, meu Deus, eu não sou capaz. É para pensar com carinho. Pensar com carinho como? Relembrando, há quase um ano atrás, quando cada um chegou aqui. Como chegou? O que passou? E como está? Você está se amando mais, Dani? E você, Paty? Tentando lembrar, agora eu sou da vida, né? Não, quando você chegou aqui no curso básico, você lembra? Então você já imaginou que você não consegue mais nem lembrar, porque o que você está vivendo agora é tão mais importante, tão mais intenso. Esse é o caminho que a gente está fazendo, do que cada um de vocês está fazendo. É o que João fez. Eu falei que eu trouxe, né? Eu vou ler uma coisinha, duas coisinhas. Primeiro eu vou beber água, tá? Que eu tô com sede. Vira pra cá que agora você vai sair de lá. Obrigada, Cadu. Botar o óculos. Porque as letrinhas são pequenas. Estava falando de mediunidade, né? Na época que João foi preso, ele foi preso. Herodias queria que ele fosse morto, mas Herodes Antipas mandou prender. Na volta daquele local onde ele estava preso, todos os seguidores dele ficavam lá, obviamente atormentando, né? Todos lá. Mas ninguém podia visitar João. Somente uma pessoa tinha a senha que diria para aquele que estava aguardando, e aí a pessoa entraria. E essa senha ela era tão secreta, que se aquele que sabia a senha falasse, ele era morto. Tudo gente boa. Mas Herodes fazia isso para tomar conta. Por mais que ele odiasse João, era para tomar conta dele. Ele não queria que ele morresse. De jeito nenhum. Então tinha isso. Jesus já tinha sido batizado por João, tudo aquilo. E João estava bem distante com seus discípulos, e aí vieram contar a ele que João havia sido preso. E ele foi para lá, junto. Ficou próximo e foi lá para ali e falou assim, qual é a senha? Eu falei assim, eu não tenho senha. Então, sem senha não tem como entrar. E aí eu vou ler aqui para vocês. E aí vocês vão fazer um monte de perguntas para mim, né? Foi dada a resposta aos discípulos de João. É João, tá? Quando foram vê-lo. Aí quando os discípulos contaram para Jesus, Jesus disse uma coisa. Aguardai um momento, disse o mestre, retirando-se para um lugar solitário, atrás dos reservatórios de água, onde o arvoredo era mais sombrio, sentou-se sobre a palha na qual costumavam descansar os pastores, que levavam ovelhas ao mercado, e mergulhou em profunda concentração mental. Seu luminoso espírito desprendeu-se da matéria e apresentou-se ao prisioneiro, que escrevia suas últimas vontades
pois aguardava a morte de um momento para o outro. Esta é uma manifestação mediúnica. Jesus deixou o corpo dele lá, sentadinho na palha, e o seu espírito ultrapassou as paredes da prisão e foi ter com João. Desse modo, em estado espiritual, o mestre viu João escrevendo estas palavras. Jesus, meu irmão, eu estou traduzindo aqui, que aqui é tudo em hebraico, tá? Não que esteja tudo escrito em hebraico, os nomes. Porque se eu vou ficar falando os nomes, você vai, quem é isso? O que é aquilo? Né? Então eu já vou falando. Escrevo minha última vontade para saberes que te precedo alegre no caminho do sacrifício da soberana verdade, que nos enviou juntos a esta terra, onde o crime é glorificado e a virtude e a verdade perseguidos. João, meu irmão, disse o mestre, que havia materializado sua forma astral para poder ser visto pelo grande prisioneiro. Jesus saiu em espírito do corpo dele, que estava lá fora, sentadinho na palha, atravessou as paredes, o espírito dele entrou na cela e se materializou para João. Isso é um efeito mediúnico, tá, gente? Como o prisioneiro fizesse a menção de abraçá-lo, Jesus acrescentou: minha matéria dorme junto dos reservatórios de água. Estou ali com 6 de teus discípulos, cuja desesperada dor me impulsionou a usar esse supremo recurso concedido a nós pela eterna lei. Entretanto, conseguirei a senha e viremos visitar-te. Lembra da senha? Ninguém sabia, só um sabia. Eu não conheço a senha, disse João. Mas sabe como poderemos consegui-la? Insistiu Jesus. Está certo. Então tomaremos o pensamento de Aripipu, que era o homem da senha, que é o encarregado da guarda desta prisão. Façamos assim, ajuda-me, João, que vai nisso a fé de todos os seus discípulos. A oculta sabedoria divina permite que penetremos no pensamento humano quando é pelo bem de nossos semelhantes. Vocês podem ver, está tudo aqui em amarelinho. Eu estou lendo tudo, mas os amarelinhos são muito importantes. Ou laranjinhas, como vocês queiram. Aquelas duas poderosas mentes se uniram e em poucos instantes depois, o encarregado da guarda entrou na cela encontrando, como sempre, João escrevendo. Ele não via Jesus. Mas chamaste, que deseja, profeta? Porque ele era intitulado profeta, João. Queria perguntar se alguém veio me ver. Respondeu João. Vieram sim, uns que se dizem teus discípulos, porém não pude deixá-los passar. Por quê? Porque não trouxeram a senha, sem a qual não posso abrir a tua porta para ninguém sob pena de morte, respondeu. A senha? Então sou um personagem de tanta importância que a retraca dá uma senha para me guardar? É exatamente assim, eu não posso modificar nada. Ele manda e eu apenas obedeço. Estás bem, Aripipu? Graças pela notícia, perdoa-me por te molestar. Tenho ordens de servir-te bem, lembra? Ele só estava preso, mas não era para ser maltratado. Herodes não queria que nada acontecesse com ele. Respondeu o encarregado da guarda e saiu. A figura astral do mestre voltou a aparecer diante do João e disse: a senha é César é rei. Dentro de 1 hora estarei aqui com teus discípulos.
Jesus envolveu o prisioneiro em suaves aflúvios luminosos e desapareceu. O resto da história é muito linda, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. O poder do bem. Tudo bem, era João e Jesus, tá? Não éramos nós. Mas o bem faz muita coisa. Infelizmente, como eu falei para vocês, não deu tempo para fazer algumas coisas, mas eu quero ler. Depois, se vocês quiserem, semana que vem eu trago, que aí dá tempo de tirar xerox, tudo isso. Porque, infelizmente, eu só tenho 9 desses. Aí eu tiro o xerox, tá? Não vai ficar bonitinho que nem esse, mas vocês vão ter o xerox se vocês quiserem. Trechos do testamento de João Batista. Eu, Johan de Hebron, servo do Altíssimo, declaro perante Deus e os homens que morro mantendo os divinos ideais em que nasci e fui formado, que nenhuma força da terra ou do inferno será capaz de me afastar da fé na qual vivi e das convicções que me mantiveram até o fim. Entre essas convicções profundas está, em primeira linha, o divino mistério da encarnação do Verbo de Deus, na personalidade humana de Yeshua de Nazaré. Ele é o ungido de Deus enviado a este mundo, para endireitar os caminhos dos homens e levá-los ao reino de Deus. Ele é o Cristo mensageiro do amor divino, que será posto na balança da eterna justiça como contrapeso dos ódios e egoísmos humanos, chegados ao próximo do crime e da iniquidade. Segui-o, vós que tendes a luz de Deus para reconhecê-lo. Segui-o, vós que tendes acesa na alma a centelha divina do eterno ideal. Segui-o, vós que sofreis injustiças humanas, vós que semeais flores de amor e colheis ingratidões, vós que vedes perder-se e morrer todas as esperanças humanas e que levais um sepulcro no peito, em lugar do coração. Amai-o até o opróbrio e até a morte. Vós que buscai o amor sem encontrá-lo na terra, porque ele é o divino tesouro do amor inefável do Pai sobre a humanidade. Esse não é o testamento inteiro, é apenas uma parte, ele é bem mais longo. Mas eu peguei essa parte porque diz muito do que João Batista sentiu e abraçou. Diz muito sobre o amor dele por Jesus, seu primo, e pelo Cristo Redentor de todos nós. Obviamente que eu estou emocionada. Isso diz muito para mim também. Diz muito de como, quando eu abracei de vez tudo isso que eu sinto e que eu, de alguma forma, tento passar para vocês. Se vocês quiserem, semana que vem eu trago, tá bom? Obrigada. Cara, eu sou uma expositora do caramba, olha ali, meu. 9h35.